Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o livro Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, que é o clássico do direito penal. Ele foi publicado em 1764 e os seus pensamentos são de extrema importância até os dias atuais. Então, tem questionamentos que são feitos hoje em dia, como pena de morte, em que ele já fazia em 1764. Então, aqui é o livro dos Delitos e das Penas. Irei ler hoje trechos que eu acho importantes do capítulo 1 ao capítulo 10º. Ao todo são 42 capítulos, só que o livro, ele é um livro pequeno, é considerado livreto. Então, os 42 capítulos que nele são consistidos são mini capítulos. Então, vamos começar agora. Inicialmente, quero falar sobre o autor. E nessa parte, a gente acha parte sobre o livro. Aqui. Originalmente, De Delite e delle Pene. Vamos ver aqui que tem o último parágrafo da página 13 sobre o autor, falando que o Tratado dos Delitos e das Penas é a filosofia francesa aplicada à legislação penal. Contra a tradição jurídica, invoca a razão e o sentimento. Faz-se porta-voz dos protestos da consciência pública contra os julgamentos secretos, o juramento imposto aos acusados, a tortura, o confisco, as penas difamantes, a desigualdade ante o castigo, a atrocidade dos suplícios. Estabelece limite entre a justiça divina e a justiça humana, entre os pecados e os delitos, condena o direito de vingança e toma por base do direito de punir a utilidade social. Ele declara a pena de morte inútil. E aqui, vejamos que o autor ele nasceu em 1738 e ele foi, digamos que, perseguido pelos seus ideais, pelo que ele publicou nesse livro, porque ele ia contra o extremo poder do Estado. Tem uma parte aqui que eu acho que revela um dos seus pensamentos, que é: sejam aplicáveis as mesmas penas às pessoas da mais alta categoria e ao último dos cidadãos, desde que hajam cometido os mesmos delitos. Então, ele pregava a igualdade da pena, independente de quem foi que cometeu o crime. Se cometeu o mesmo crime, tem que pagar de forma igual ao outro que cometeu, mesmo se o outro tenha menos recursos. Então, ele quer a igualdade dos criminosos responsáveis pelo mesmo crime. Tem outra parte a respeito sobre a tortura que ele aborda, que é o seguinte: quando as pessoas torturavam para obter provas, que hoje em dia seriam provas ilícitas, né, obtido por meio ilícito, que é a tortura, que também é um crime, ele falou que um criminoso forte de corpo e de ânimo podia escapar não confessando, enquanto o inocente, sob a pressão dos tormentos, confessava o que não havia cometido. Ele alertava também que as prisões confundiam os que já estavam condenados e os que estavam indiciados. Hoje em dia a gente vê aí cadeia de custódia, trânsito em julgado, que tem que esperar ter acontecido o processo para poder condenar ou não a pessoa, considerar culpado ou inocente. Então, se até hoje em dia tem por parte do senso comum essa dúvida sobre os indiciados, esse desejo de justiça da sociedade perante alguém que é ainda acusado, mas não passou pelo trânsito julgado e ainda não é uma pessoa que foi condenada, que ainda o juiz não verificou de fato se ele tem
feito aquele crime ou não, imagine em 1764. Então esse foi um dos motivos também que ele foi julgado assim, não sei se em instância legal, mas visto de forma ruim pela sociedade, principalmente por aqueles que estavam no poder. Vamos começar aqui a parte da introdução. As vantagens da sociedade devem ser igualmente repartidas entre todos os seus membros. No entanto, entre os homens reunidos nota-se a tendência contínua de acumular no menor número os privilégios, o poder e a felicidade, para só deixar a maioria miséria e fraqueza. E ele fala que só com boas leis se podem impedir tais abusos. Então, ele depois fala que ninguém se levantou, senão frouxamente, contra a barbárie das penas em uso nos nossos tribunais. Ninguém se ocupou com reformar a irregularidade dos processos criminais. Então ele está fazendo uma crítica aos estudiosos do seu século, que ninguém olhou aquilo e criticou de forma como ele criticou, e por isso esse livro aqui é considerado um clássico, que ele abre os olhos sobre isso. Ele não teve medo de pôr a cara a tapa a respeito sobre as críticas que eram necessárias ser feitas. Porque pessoa que tem maior poder em questão de dinheiro, se cometeu o mesmo crime, porque ela deveria ser julgada de forma diferente a uma pessoa que foi indiciado, mas que por ser pobre já foi condenado diretamente. Então, tem outra parte do trecho que ele fala assim: os dolorosos gemidos do fracasso sacrificado à ignorância cruel e aos opulentos covardes os tormentos atrozes que a barbárie inflige por crimes sem provas, ou por delitos quiméricos, o aspecto abominável dos xadrezes e das masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os infelizes, a incerteza. Tantos métodos odiosos espalhados por toda parte deveriam ter despertado a atenção dos filósofos, essa espécie de magistrados que dirigem as opiniões humanas. Ou seja, ele está falando sobre a condenação sem prova devida, que colocavam pessoas inocentes, ou até mesmo as pessoas que não eram inocentes, ao horror da prisão. Colocava na masmorra. Então, ele fala: contentar-me-ei, pois, com indicar os princípios mais gerais, as faltas mais comuns e os erros mais funestos, para evitar, igualmente, os excessos, o abuso do poder, que queriam colocar os homens para serem submetidos a isso. E aqui eu marquei, onde está rosa e lilás, alguns dos seus questionamentos. No entanto, qual é a origem das penas e qual o fundamento do direito de punir? Quais serão as punições aplicáveis aos diferentes crimes? Será a pena de morte verdadeiramente útil, necessária, indispensável para a segurança e a boa ordem da sociedade? Esse último questionamento a gente vê que é aplicado até os dias atuais. Tem gente que fala: nossa, eu sou muito a favor da pena de morte, eu queria muito que voltasse a isso, porque crimes hediondos não estariam acontecendo. Se as pessoas tivessem medo de morrer, elas não cometeriam crimes. Mas as pessoas cometem crimes sabendo que está na lei, que é proibido, e mesmo assim elas não deixam de cometer. E em lugares que tem pena de morte, aí é só verificar os dados, para ver se se houve a diminuição desses crimes por causa dessa pena. E aí tem outras questões. Serão justos os tormentos e as torturas? E nessa parte ele lembra o início que estava no prefácio. A pessoa que cometeu crime e que for forte, se ela for torturada, ela não vai falar de forma alguma que foi ela que cometeu o crime,
porque ela aguenta a tortura. E já um inocente que não estava preparado para ser torturado e não queria ser torturado por um crime que não cometeu, ele logo, para não sofrer a tortura física, falaria logo que foi ele que cometeu, só para parar de sofrer fisicamente ou psicologicamente. E depois vem: conduzirão ao fim a que as leis se propõem? Quais os melhores meios de prevenir os delitos? Serão as penas igualmente úteis em todos os tempos? Que influência exercem sobre os costumes? E por final, nesse capítulo 1, ele traz nesse último parágrafo sua visão e o que ele está pensando e o que ele deseja, que é: mas se, ao sustentar os direitos do gênero humano e da verdade invencível, contribui para salvar da morte atroz algumas das trêmulas vítimas da tirania ou da ignorância igualmente funesta, as bênçãos e as lágrimas de um único inocente, reconduzido aos sentimentos da alegria e da felicidade, consolar-me-iam do desprezo dos restos dos homens. Então ele fala muito sobre a tirania, ele fala muito sobre o abuso do poder, ele fala muito sobre a desigualdade das punições. Ele fez a questão sobre a validade, né, da lei, se aquela lei serviria para mais tempo, o que aquela punição mudaria nos costumes de uma sociedade. Então, esse foi o primeiro capítulo, que agora vamos abordar o segundo. O segundo capítulo é sobre a origem das penas e do direito de punir. Eu coloquei aqui: consultemos, pois, o coração humano. Acharemos nele os princípios fundamentais do direito de punir. O desejo de justiça tem presente no coração humano. As leis foram as condições que reuniram os homens a princípios de independentes e isolados sobre a superfície da terra, cansados de só viver por meio de temores, de encontrar inimigos por toda parte, sacrificaram uma parte dela para gozar dos restantes com mais seguranças, ou seja, priorizaram o bem geral. E esse meio efetivo foram as penas. Ou não, porque ele não coloca que é um meio efetivo, ele coloca só assim: esses meios foram as penas. Então a gente pode fazer uma análise como leitor se esse meio da pena ela foi um meio efetivo ou não. Continuamos aqui a leitura. Experiência fez ver o quanto a maioria está longe de adotar os princípios estáveis de conduta. Senão, né, existem os crimes, existem a lei, a pessoa que comete o crime sabe que está na lei aquele crime, e isso daí foi uma defesa de Cesare Beccaria, e que vamos ver aqui. Só as leis podem fixar as penas de cada delito, e que o direito de fazer leis penais não pode residir senão na pessoa do legislador, que representa toda a sociedade unida por um contrato social. Esse é o capítulo 3º, chamado Consequências desses Princípios. E aqui ele fala: ora, o magistrado, que também faz parte da sociedade, não pode com justiça infligir a outro membro dessa sociedade uma pena que não seja estatuída pela lei. Então, ele fala, ele não pode inventar uma lei, ele não pode tirar uma lei da sua cabeça, ele não pode dar uma punição que não está prevista em lei, tem que estar na legalidade da lei, tem que estar escrito. E ele segue dizendo: nenhum magistrado pode, mesmo sob o pretexto do bem público, aumentar a pena pronunciada contra o crime de um cidadão. Se está lá escrito no Código Penal que tal crime são 5 anos de prisão,
no máximo. O magistrado ele não pode dar 10 anos de prisão, sendo que na lei está escrito que é no máximo 5 anos de prisão. A segunda consequência é que o soberano que representa a própria sociedade só pode fazer leis gerais às quais todos devem submeter-se. Porque só um grupo de pessoas deveria se submeter a tal punição caso infrinja a lei e o outro grupo não. Então aqui ele está criticando as pessoas que estavam no poder e que não queriam ser punidos de forma igual a aquelas que possuíam menos valores em questão de dinheiro. E aí ele fala, só pode fazer leis gerais às quais todos devem submeter-se. Aí depois ele fala, não lhe compete, porém, julgar se alguém violou as leis. Essas leis. Aí vem, com efeito, no caso de um delito, existem duas partes. O soberano que afirma que o contrato social foi violado e o acusado que nega essa violação. É preciso, pois, que haja entre ambos um terceiro. E quem seria esse terceiro? Veremos aqui que esse terceiro é o magistrado, cujas sentenças devem ser sem apelo e que deve ser simplesmente pronunciar se há um delito ou se não. Então, tem o primeiro, que afirma que o contrato foi violado, o segundo, que é o acusado, e o terceiro é o magistrado, que vai observar e falar se houve a existência ou não de um delito. E aí ele vem. Em terceiro lugar, por essa razão esclarecida, que prefere governar homens felizes e livres a dominar covardemente um rebanho de tímidos escravos. Mesmo que os castigos cruéis não se opusessem diretamente ao bem público e ao fim que lhes atribuiu, o de impedir os crimes bastará provar que essa crueldade é inútil, para que se deva considerá-la como odiosa, revoltante, contrária a toda a justiça e à própria natureza do contrato social. É justamente isso que a sociedade faz, né? Vê um crime que foi um absurdo e fala, e todos têm no senso comum, que é revoltante, que é odioso, todos não, mas a maioria. O capítulo 4 fala da interpretação das leis. E aí ele pergunta, qual será, pois, o legítimo intérprete das leis? Aí ele responde, o soberano, isto é, o depositário das vontades atuais de todos, e não o juiz cujo dever consiste exclusivamente em examinar se tal homem praticou ou não um ato contrário às leis. O juiz deve fazer um silogismo perfeito. E ele fala que a sorte de um cidadão mudar em face ao passar para outro tribunal, ao julgamento de outro juiz, e que a vida dos infelizes estaria à mercê de um falso raciocínio ou do mau humor do juiz naquele dia, ele falou que veríamos o magistrado interpretar apressadamente as leis segundo as ideias vagas e confusas que se apresentassem ao seu espírito. Veríamos os mesmos delitos punidos diferentemente, em diferentes tempos, pelo mesmo tribunal, porque, em lugar de escutar a voz constante e invariável das leis, ele se entregaria à instabilidade enganosa das interpretações arbitrárias. Então, ele defende aqui que não seja algo que esteja no pensamento do juiz, que não tem uma fundamentação. Aqui ele fala, até voltado para os dias atuais, que uma pessoa, né, pode cobrar a nulidade do processo se perceber que a fundamentação do juiz não foi coesa, e entre outras coisas.
Mas como eu sou estudante do bacharelado de Humanidades, eu ainda não peguei nem Penal 2, é o que eu tô falando sobre o Penal 1, mas eu fiz Teoria Geral do Processo. Aqui eu abordo um pouco sobre isso. Vamos lá. Seguindo a letra da lei, não se terá ao menos que temer esses raciocínios perniciosos. Ou seja, o juiz deve seguir aquilo que está na lei e não aquilo que dá na mente dele. Não aquilo tipo, hoje eu estou com mau humor, então hoje eu vou sair condenando a primeira pessoa que eu for atender nessa segunda-feira, que é o primeiro dia da semana. Então, não pode estar à mercê disso, tem que estar à mercê daquilo que está escrito por lei. Então ele fala: quando as leis forem fixas e literais, quando só confiarem ao magistrado a missão de examinar os atos dos cidadãos para decidir se tais atos são conformes ou contrários à lei escrita, quando, enfim, a regra do justo e injusto, que deve dirigir em todos seus atos o ignorante e o homem instruído, não for motivo de controvérsia, mas simplesmente a questão de fato. Então não mais se verão os cidadãos submetidos a julgo de uma multidão de pequenos tiranos. E ele fala também sobre a crueldade desses tiranos, né? Porque a crueldade dos tiranos é proporcional não às suas forças, mas aos obstáculos que se lhes opõem. E outra parte que marquei aqui embaixo é: com leis penais executadas à letra, cada cidadão pode calcular exatamente os inconvenientes de uma ação reprovável. E isso é útil porque tal conhecimento poderá desviá-lo do crime. Se você sabe que o que você está fazendo é um crime, se você consegue ver lá quantos anos tem de pena antes de você pensar em fazer, você, se tiver capacidade crítica antes de tomar uma ação, ou se você pensar em se colocar naquele lugar, você vai saber, poxa, se uma pessoa comum fosse cometer tal crime, eu poderia pegar tal ano de prisão. Então, quando uma pessoa para e verifica isso, ela acaba se sentindo, ou deveria se sentir, noção ou coagida a cometer tal ato. E aí vamos aqui para o capítulo 5, da obscuridade das leis. Ele defende que esse texto seja familiar. Aqui, enquanto o texto da lei não for um livro familiar, o cidadão que não puder julgar por si mesmo as consequências que devem ter os seus próprios atos sobre a sua liberdade, sobre os seus bens, ficará na dependência de um pequeno número de homens depositários de intérpretes das leis. Quando mais homens houver que o lerem, tanto menos delitos haverá. E outra parte que eu marquei é: em que as leis não possam alterar-se e destruir-se pelo choque dos interesses particulares, nem reformar-se senão pela vontade geral. Nem reformar-se senão pela vontade geral, ou seja, tem que ser reformada pela vontade geral, e uma lei ela não pode ser mudada porque uma pessoa cometeu o crime e essa pessoa que cometeu o crime é uma pessoa que é parente de quem tem acesso à mudança da legislação, e ela só para beneficiar a pessoa que vai ser condenada, que é o seu conhecido, ela não pode mudar a lei. Então, Beccaria ele retratava muito sobre essa crítica da soberania, sobre essa mudança da lei. Ele era contra, em que as leis não se possam alterar-se e destruir-se pelo choque dos interesses particulares. E ele fala sobre a utilidade da imprensa em passar essa informação sobre o que está lá escrito em lei. Ele fala aqui, ó: se agora na Europa diminui esses crimes atrozes que assombram nossos pais, se saímos, enfim, desse estado de barbárie que tornava nossos antepassados ora escravos, ora tiranos, é a imprensa que o devemos. Então, vamos para o capítulo 6, chamado da prisão.
Ele fala: refiro-me ao direito de prender discricionariamente os cidadãos, de tirar a liberdade ao inimigo sob pretextos frívolos e, por conseguinte, de deixar livres os que eles protegem, malgrado todos os indícios do delito. Então ele pergunta como se tornou tão comum um erro tão funesto. Aí, outro parágrafo aqui, esse daqui foi um dos que eu mais marquei. Tá vendo? É assim. Assim, a lei deve estabelecer de maneira fixa por que indícios de um delito um acusado pode ser preso e submetido a um interrogatório. O clamor público, a fuga, as confusões particulares e o depoimento de um cúmplice do crime, as ameaças que o acusado pode fazer, seu ódio inveterado ao ofendido, um corpo de delito existente e outras presunções semelhantes, bastam para permitir a prisão de um cidadão. Então, esses são os elementos que bastam para ocorrer a prisão de um cidadão dito por Beccaria. E ele fala, tais indícios devem, porém, ser especificados de maneira estável pela lei. Tem que estar escrito, de novo, tocando nessa linha. E não pelo juiz, cujas sentenças se tornam um atentado à liberdade pública, quando não são simplesmente a aplicação particular de uma máxima geral emanada do Código das Leis. À medida que as penas forem mais brandas, quando as prisões já não forem a horrível mansão do desespero e da fome, quando a piedade e a humanidade penetrarem nas masmorras, quando, enfim, os executores impiedosos dos rigores da justiça abrirem os corações à compaixão, as leis poderão contentar-se com indícios mais fracos para ordenar a prisão. A prisão não deveria deixar nota alguma de infâmia sobre o acusado cuja inocência foi juridicamente reconhecida. Se hoje está em debate atual sobre essa questão da infâmia de alguém que cometeu crime, que já pagou pelo crime e que agora está em liberdade. E até nos dias atuais ainda existe a infâmia de uma pessoa que é inocente. A pessoa não passou pelo trânsito em julgado e ela já é considerada como se fosse alguém que cometeu aquele crime, mesmo se ao decorrer do julgamento surgirem provas que comprovem que a testemunha está mentindo ou quem entrou com a denúncia estava mentindo. Então, a infâmia, se hoje é muito presente, nos dias passados, em 1764, era muito colocada no perfil da pessoa que foi acusada sendo inocente. Então, ele fala: por que é tão diferente em nossos dias a sorte de um inocente preso? Nos dias atuais, 2023, é tão difícil ter um inocente preso? Aí ele fala: é porque o sistema atual da jurisprudência criminal apresenta aos nossos espíritos a ideia da força e do poder em lugar da justiça. É porque se lançam indistintamente na mesma masmorra o inocente suspeito e o criminoso convicto. É porque a prisão entre nós é antes um suplício que um meio de deter um acusado. Então, ele fala que as prisões militares desonram bem menos que as prisões civis na opinião pública de seu ano. E eu termino essa parte da infâmia com a afirmação dele. Em geral, a infâmia, como tudo que depende das opiniões populares, liga-se mais à forma do que ao fundo.
Vamos para o capítulo 7 agora, que é dos indícios do delito e da forma dos julgamentos. Eu coloquei assim, eu marquei a parte, essa parte inicial, ainda fiz um esqueminha. Ó, um que tá falando que é a questão de uma prova e a outra que é a questão de uma prova que não depende de outras provas. Que são provas independentes. Vamos lá. És um teorema geral que pode ser muito útil para calcular a certeza de um fato e principalmente o valor dos indícios de um delito. Quando as provas de um fato se apoiam todas entre si, isto é, quando os indícios do delito não se sustentam senão uns pelos outros. Quando a força de várias provas depende de verdade de uma só. Olha que perigo. O número dessas provas nada acrescenta nem subtrai a probabilidade do fato. Então, prova uma só não vale tanto. Ele fala, merecem pouca consideração, porque destruindo a única prova que parece certa, derrubais todas as outras. Aí ele fala que, mas quando as provas são independentes, isto é, cada indício se prova à parte, quanto mais numerosos forem esses indícios, tanto mais provável será o delito. Então ele fala que as provas independentes, que uma não depende da outra, é a mais confiável em si. As provas de um delito podem distinguir-se em provas perfeitas e provas imperfeitas. As provas perfeitas são as que demonstram positivamente que é impossível o acusado que seja inocente. Então, é impossível que o acusado seja inocente. Então, essa prova é a prova perfeita. As provas imperfeitas são quando não excluem a possibilidade da inocência do acusado. Ele fala que uma única prova perfeita é suficiente para autorizar a condenação. Aí ele fala, caso se queira, porém, condenar sobre provas imperfeitas, como cada uma dessas provas não estabelece a impossibilidade da inocência do acusado, é preciso que sejam em número muito grande para valerem uma prova perfeita. Isto é, para provarem todas juntas, é impossível que o acusado não seja culpado. Uma prova, várias provas imperfeitas, tem que tentar valer uma prova perfeita. É tipo, 1000 de você não faz um eu. Então, 1000 de provas imperfeitas não valem tanto uma prova perfeita. Ou então, faz de tudo para tentar valer uma prova perfeita. Aí ele fala, quando as leis são claras e precisas, o dever do juiz limita-se à constatação dos fatos. Aí ele fala, ele defende assim, sejam públicos os julgamentos, sejam também as provas do crime e a opinião, que é talvez o único laço das sociedades. Porá freio à violência e às paixões. E agora vamos para o capítulo 8, das testemunhas. Ele fala que é importante em toda boa legislação determinar de maneira exata o grau de confiança que se deve dar às testemunhas e a natureza das provas necessárias para constatar o delito. Ele fala que entre os abusos das palavras que tiveram certa influência sobre os negócios desse mundo, um dos mais notáveis é o que faz considerar como nulo o depoimento de um culpado já condenado. Sem dúvida, é preciso que os depoimentos de um culpado já condenado não sejam capazes de retardar o curso da justiça. As formalidades e criteriosas procrastinações são necessárias nos processos criminais. Ou porque não deixam nada à arbitrariedade do juiz, ou porque fazem compreender ao povo que os julgamentos são feitos com solenidade e segundo as regras e não precipitadamente ditados pelo interesse
ou finalmente porque a maior parte dos homens, escravos dos hábitos e mais inclinados a sentir do que raciocinar, fazem assim uma ideia mais augusta das funções do magistrado. Aí ele fala que as formalidades, porém, devem ser fixadas por leis nos limites em que não possam prejudicar a verdade. Vamos ver aqui outra parte sobre os testemunhos. Admitir em testemunho toda pessoa que não tem nenhum interesse em mentir deve, pois, conceder-se à testemunha mais ou menos confiança depois desse juramento. A proporção do ódio ou da amizade que ela tem ao acusado e de suas relações mais ou menos estreitas que ambos mantenham pode ditar se aquela pessoa vai mentir para poder ferrar o acusado, se ela odeia o acusado, ou se ela vai falar a verdade mesmo após o juramento de dizer a verdade, somente a verdade. Aqui. Uma só testemunha não basta, porque negando o acusado o que a testemunha afirma, não há nada de certo e a justiça deve então respeitar o direito que cada um tem de ser julgado inocente. Pois vai que é um inocente mesmo. Aqui, no primeiro caso, é melhor acreditar que as testemunhas mentem. Não se deve admitir com precipitação a acusação de uma crueldade sem motivos, porque o homem só é cruel por interesse, por ódio ou por temor. Enfim, os depoimentos das testemunhas devem ser quase nulos. Aí, quando se trata de algumas palavras das quais se quer fazer um crime, porque o tom, os gestos e tudo o que precede ou segue as diferentes ideias que os homens ligam às suas palavras alteram e modificam de tal modo os discursos que é quase impossível repeti-los com exatidão. Por exemplo, se uma pessoa está mentindo e o advogado de defesa fizer vários questionamentos e a pessoa acabar se embolando nas palavras, ou então acabar respondendo de forma ao contrário daquilo que ele afirmou inicialmente quando ele tiver de repetir, pode ser uma evidência, se a pessoa ela se contrapor ao que falou antes, de que ela provavelmente está mentindo. Então, as ações violentas que constituem os verdadeiros delitos deixam traços notáveis na maioria das circunstâncias que acompanham e efeitos que das mesmas derivam, mas as palavras não deixam vestígios e só subsistem na memória, que sempre infiel e muitas vezes influenciada dos que as ouviram. Ele falou que é infinitamente mais fácil fundar uma calúnia sobre discursos do que sobre as ações. E agora vamos para o capítulo 9, que vai ser o penúltimo desse vídeo, que é das acusações secretas. Por que acusação secreta? Porque essa acusação ela tem que ser feita de forma secreta e o acusado não vai saber porque foi feito secretamente. Como é que funciona isso, né? Então vejamos que as acusações secretas são um abuso manifesto, mais consagrado e tornado necessário em vários governos, pela fraqueza de sua Constituição. Então ele está falando que essas acusações secretas elas são necessárias se a sua Constituição ela não foi efetiva. Não foi efetiva. Fracassou. Então, apelaram para as acusações secretas. Então ele faz o questionamento. Quem poderá defender-se da calúnia quando esta se arma com o escudo mais sólido da tirania? O sigilo. Quais são, pois, os motivos sobre os quais se apoiam os que justificam as acusações e as penas secretas? E aí ele questiona. A tranquilidade pública, a segurança e a manifestação da forma de governo é mista em confessar que estranha Constituição. É aquela em que o governo tem por si a força e opinião ainda mais poderosa do que a força parece, todavia, temer cada cidadão.
E aqui eu trago o parágrafo final. E aqui a gente já tá terminando o capítulo 10º, tá vendo? Aqui, ó. Aqui já acaba o capítulo 10º. Já o disse Montesquieu, as acusações públicas são conformes ao espírito do governo republicano, no qual o zelo do bem geral deve ser a primeira paixão do cidadão. Porém, todo governo republicano monárquico deve infligir ao caluniador a pena que sofreria, olha que interessante, a pena que sofreria o acusado se culpado. Se a pessoa está lá caluniando a outra, é porque ela não tem pena da pena que essa pessoa pode cumprir. Então, se ela não tem pena, por que a pessoa que está sendo acusada justamente vai ter pena se o caluniado ele pagar pela própria moeda que está querendo fazer com que o outro inocente pague? Eu achei justíssimo. Opinião pessoal. E agora vamos para o capítulo 10º, dos interrogatórios sugestivos. O juiz que interroga, dizem os criminalistas, só deve ir ao fato indiretamente. Se ele for diretamente ao fato, ele acaba perdendo partes importantes que acabariam fazendo com que ele descobrisse se é verdade ou não aquilo que está ocorrendo no tribunal. O juiz que interroga, dizem os criminalistas, só deve ir ao fato indiretamente e nunca em linha reta. É muito importante. Se for estabelecido esse método para evitar sugerir ao acusado uma resposta que o salve, ou porque foi considerada coisa monstruosa e contra a natureza um homem acusar-se a si mesmo. Qualquer que tenha sido o fim visado com a proibição dos interrogatórios sugestivos fez-se cair as leis numa contradição bem notória, pois ao mesmo tempo se autorizou a tortura. Então, eu marquei aqui. Olha a pergunta que ele faz. Haverá, com efeito interrogatório, mais sugestivo do que a dor? Então, ele faz uma crítica aqui à tortura. O silêncio de um criminoso perante o juiz que o interroga é para a sociedade um escândalo, e a justiça uma ofensa que cumpre prevenir tanto quanto possível. Aí ele termina assim: entretanto, essa pena particular já não é necessária quando o crime foi constatado e o criminoso convencido, pois nesse caso o interrogatório se torna inútil, já que o crime foi constatado e o criminoso já foi convencido de que cometeu o crime. Convencido assim, no sentido de que já se sabe que foi ele que cometeu. Então, semelhantemente, as confissões do acusado não são necessárias quando provas suficientes demonstram que ele é evidentemente culpado do crime de que se trata. Se já tem provas lá falando que a pessoa indicando de todas as formas que aquela pessoa cometeu crime, por que ele vai querer confessar depois que já se comprovou que aquilo dali foi um crime de fato? Confessasse antes. Este último caso é o mais ordinário. E a experiência mostra que, na maior parte dos processos criminalistas, os culpados negam tudo. Então, na maior parte dos processos criminais, os culpados negam tudo. Isso foi visto desde 1764, imagine agora em 2023. Então, acabamos aqui do capítulo 1º ao capítulo 10º e chegamos quase na metade do livro. Aqui, ó. Chegamos quase na metade do livro. Então, nos próximos 2 vídeos, para não ficar longo, a gente já termina esse livro dos delitos e das penas. Obrigada e até a próxima.